cada um e com cada uma. Vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade que Deus está nos dando nesta noite. Pai querido, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Ó Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja nos ministrando, esteja nos ensinando, nos dando a alegria e a paz que só o Senhor pode dar. Nos ajude a ter entendimento e conhecimento da Tua palavra. E, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja esclarecendo para nós todas as dúvidas que muitas vezes pairam sobre nossa mente. Ó Deus, muito obrigada por esse momento, mais uma vez. Nós lhe agradecemos, Pai. Amém. Amém, amados. Irmãos, nós nascemos, aprendemos do Senhor Jesus e valorizamos aquilo que aprendemos. Mas nem tudo que nós aprendemos desde pequeno com nossos pais é como a Escritura Sagrada diz que deve ser. Eu quero ler um texto e depois comentar esse texto com você que me ouve nessa noite, que você coloque sentido no texto, um texto muito conhecido. Ele está registrado no livro de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 15 até o versículo 20. Ele diz assim para mim e para você. Esse texto fala do início da pregação, do início do ministério de João Batista. João Batista era um homem que tinha muita santidade na sua mente, no seu coração, e falava as palavras com autoridade. Por isso arrebanhou muitos discípulos para si, pela autoridade que ele falava como profeta. Jesus diz que, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E João Batista, nesse texto, ele diz assim para mim e para você: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o Cristo, disse João a todos: em verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha no fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava João o evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Amém, Jesus, por sua palavra. Amados, João viveu num momento de transição. Por isso a palavra diz que ele é quem abriu os caminhos para Jesus. Ele é quem limpou o caminho para que Jesus viesse, e ele falava de Jesus. A palavra de Deus diz com uma clareza tão grande, quando ele diz: eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que que eu digo que esse é o núcleo de todo esse texto? Porque João diz: o que vem é maior do que eu, ele é muito poderoso, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água, gente, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitos homens, mulheres, pastores, muitos líderes hoje colocam em cima do batismo em água a salvação. Alguns pensam: fulano de tal, esse ou aquele não vai morrer sem ser batizado, não vai ser salvo. Tem esses pensamentos. Uma criança que morre sem ser batizada não tem salvação. Houve há anos atrás um pensamento forte a respeito disso, sobre o batismo.
Uns diz não se pode batizar criança, outro diz pode batizar criança. Um diz que o batismo tem que ser por imersão, outro por aspersão e assim por diante. Queridos, João diz: eis que eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você porventura entende o que significa isso? Ou você dá todo o valor do batismo em água a ponto de imaginar que sem ele não tem salvação? O batismo em água significa simplesmente uma simbologia da lavagem dos pecados, uma simbologia de você realmente estar na presença de Deus e aceitar Jesus quando você já é adulto. É uma simbologia, mas em si ele não salva ninguém. Da mesma forma, ladrão na cruz não foi batizado em água, mas João Batista é claro, ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo. Queridos, Jesus nunca batizou ninguém em água, a não ser somente os seus discípulos é quem batizaram. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim: eis que eu batizei Estéfanas, batizei Crispo. Olha, se eu batizei mais alguém, eu não me lembro, porque eu não fui chamado para batizar, mas sim para falar e evangelizar. Esse é o meu ministério. Queridos, Paulo não está menosprezando o batismo em água de forma alguma. O que o pastor está querendo dizer para você é que você que me ouve tem consciência do que é o batismo no Espírito Santo? Tem consciência do que é o batismo em fogo? Você já foi batizado pelo Espírito Santo? Não se engane, falar em línguas não significa estar batizado pelo Espírito Santo, porque muitas línguas se falam neste mundo, muitas coisas se faz em nome de Deus, mas de Deus nada se tem. Agora, você conhece o texto de Efésios 6:11? Lá ele diz que nós, o cristão, tem que estar cheio da couraça de Cristo Jesus, da couraça que nos protege. Você conhece Gálatas 5? Texto muito fácil. Gálatas 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meu irmão, quem faz isso é batizado no Espírito Santo. Quem tem os frutos do Espírito é batizado no Espírito Santo. Quem entende quando Jesus disse: perdoai não 7, mas 70 vezes 7, é batizado no Espírito Santo. Quem tem autodomínio, quem sabe conversar com as pessoas, quem sabe falar no seu geral, em amor, em mansidão, esse é batizado no Espírito Santo. Nós somos pecadores, cometemos deslizes, mas aquele que reconhece os seus pecados, aquele que reconhece os seus deslizes, não reconhece por si só. É o Espírito Santo que nele habita, que diz para ele: você errou, você pecou, você ultrapassou os limites daquilo que só competia a você se manter fiel e firme. João Batista foi categórico a respeito disso. E a nossa fé tem que estar firmada e fortalecida em Jesus Cristo. A palavra de Deus ali, nesse texto que eu li para vocês também, ele diz que a paz está nas mãos de quem? De Jesus. E ele vai limpar a sua eira. O que é eira? Amados, eira, quem já trabalhou na roça sabe disso. É um local de terra batida, ou de cimento, ou um terreirão, onde se bate feijão, arroz, debulha milho e assim por diante. É ali que separa a palha dos grãos.
E João Batista diz: ei que a paz está em suas mãos, e ele recolherá o trigo, recolherá o mantimento no celeiro, mas a palha, o restolho ele queimará. Nós somos o mantimento, querido. Jesus está fazendo separação naquilo que é bom em nós, daquilo que é ruim, a cada dia. E quando nós somos batizados pelo poder do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz que alguns tenham dons de curar, dons de evangelizar, dons de falar em línguas, alguns até têm todos os dons, mas o amor é o que define, a compaixão é o que define, o amor ao próximo, e o próximo é aquele que está mais perto de você. O amor é quem define para mim e para você se nós realmente fomos batizados no Espírito Santo de Deus. Por isso, batismo em água é importante, mas é um símbolo de transformação. E quando feito numa criança, é o reconhecimento dos pais que aquela criança está na presença de Jesus e é dele. É a mesma marca que a circuncisão se fazia naquela época. Por isso, queridos, o pensamento do apóstolo Paulo com relação ao batismo, com relação à circuncisão, é a mesma coisa, não é diferente. Mas Paulo sabia no seu coração, Paulo estava muito acima do entendimento, que a salvação, que o poder de Deus age numa pessoa para cura e salvação, quando ela conhece o Evangelho e caminha segundo ele e coloca em prática. Por isso, Paulo em 1 Coríntios e também em 2 Coríntios trabalha muito a questão da compaixão e do amor, dizendo que o amor é que supera todas as coisas na minha vida e na sua vida. Examine-se você, olhe para dentro de você e pense: será que o Espírito Santo realmente tem me usado? Será que eu tenho sido humilde como foi Davi, pecador, mas que reconheceu os seus erros, reconheceu que necessitava de Deus, reconheceu que havia pecado e transgredido a lei? Será que você temos reconhecido? Olhe para dentro de você e pense, meu irmão. Você não sente mágoa de ninguém, você não tem ódio de ninguém, você não trabalha com seus lábios para denegrir e diminuir alguém. Faça isso para você perceber se você realmente é uma pessoa batizada no Espírito Santo. E se você for, todo batismo de fogo você vencerá. Todo batismo de fogo, que são as opressões que tentam te tirar da presença de Deus, você vencerá. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua noite, abençoe a sua quarta-feira. É o que eu peço em nome de Jesus. Pai querido, em teu nome coloco nas tuas mãos a palavra desta noite. Em teu nome coloco todas as pessoas que estão me ouvindo, Pai. Ó Jesus, nos abençoe, derrame sobre nós do seu poder, da sua misericórdia, nos dê a paz que só o Senhor pode dar. Eu lhe peço isso e agradeço por esse momento, em teu nome, Jesus.